Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro A Geração Ansiosa. Hoje nós vamos começar a terceira parte do livro e vamos falar sobre o quinto capítulo, os 4 prejuízos fundamentais: privação social, privação de sono, atenção fragmentada e vício. Para quem ainda não viu as outras lives ou não está acompanhando, entrou aqui e não está acompanhando todas as semanas com a gente, o livro A Geração Ansiosa, ele vem falar sobre os Gen Zs da vida, né? As pessoas que têm aí em torno de 20 anos, 20 e poucos anos, né? Principalmente. E aí, amiga? Feliz Amiga, aniversário! ê! É! Ê! Parabéns pra mim! Parabéns! Que Muito bom. delícia! Gente, eu adoro fazer Peraí que eu tô aniversário. achando muito baixo aqui. Ah, eu adoro fazer aniversário também. Super adoro receber carinho. Eu falo pra todo mundo, recebo carinho, recebo carinho, recebo. Adoro receber Eu carinho. também. Nossa, adoro. Muito bom, né? Ai, parece que ainda tá baixo. Ué, Não, é que minha cabeça tá ficando metade fora do negócio. Agora acho que vai dar. E aí, amiga? Como tudo está o seu certo. aniversário? Tudo Graças a bem? Deus, tudo bem. Ah, Tudo que bem, bom. tudo bem, Ah, tudo tava bem. falando um pouco do livro, então vai falar sobre os problemas da hiperconexão com os celulares, com as redes, com a internet, né, de uma forma geral. Sim, Os benefícios e os malefícios desta conexão, né? De como que isso. essa geração nascida, Como está? Que a gente está vendo isso nativas, muito né, do claro, né? A gente celular vê aí. isso muito claro. Nossa, a gente vê isso Então, muito claro. 2010 como um ponto, 2010 vem Crucial, aí né? com um ponto É, crucial porque surgem os smartphones. isso, exatamente. Então, vamos pensar, uma A grande pessoa diferença, com né? 5, 6 anos, né? Ali em 2010, que nasceu depois dos anos 2000, então são mais impactadas porque tiveram poucas oportunidades de viver num mundo que não tinha tanta conexão. Sim. Então, esses Então digitais da a gente tem que conectividade. pensar nessa geração de que nasceu em 2010, né? Que hoje está com os seus 15 anos. E, na realidade, a que veio um pouquinho antes, Um né? pouco Que antes, aí né? Que estaria quando aí com seus 20 e poucos anos. Que é o que a gente vê exatamente dentro desse conceito que fala realmente, né? E até eu vejo os jovens que eu atendo também, aí na faixa dos seus 20 relatando exatamente todos esses sintomas, né? Com Sim. relação. Ontem mesmo teve um paciente que me mandou mensagem, era já um pouco tarde da noite, falando assim que a voz dele depressiva, assim e tal, e falando o quanto ele precisava retomar alguns conceitos que a gente já vinha trabalhando na terapia com relação à privação de sono. Porque ele estava sem conseguir dormir, aí tem toda a questão de se não se alimenta direito, não faz exercício físico, fica muito tempo na tela, é o celular, é nitidamente que é o celular, né? Porque é aquela história, né? O celular até embaixo do lençol, né? Ali que fica nesse estado. E teve uma outra que me relatou essa semana, ela tinha feito um detox de tela por um tempo, mas ela não deu conta e voltou. Aí a gente vai percebendo realmente, né, como não é fácil para eles também terem, porque eles nasceram com isso, né, Dani? Então, assim, é o que o livro traz realmente dentro de todo contexto e todo estudo, tudo que ele vem trazendo, que eles estão mergulhados nisso, nasceram com isso. Então, se a gente pegar a geração dos 15 anos e a geração dos 20, é isso. É isso. É isso É mesmo. difícil porque não tiveram, assim, porque os celulares, né, eles, sem ser smartphone, eles já estavam muito inseridos na nossa sociedade. Então, Sim. quando os smartphones chegam, as pessoas trocam rapidamente de um celular
que Uhum. não tinha conexão ou que tinha muito Uhum. pouca conexão, porque eu lembro que antes de eu ter um smartphone, eu tinha aquele celular de teclado Sim, era de e teclado. entrava no Facebook, mas era muito difícil, Muito tipo, uma difícil. conexão muito lenta. Pra você tirar uma foto e postar era, nossa, uma câmera É, ruim. Quando o smartphone chega, ele chega assim, trazendo muita coisa curiosa e boa, né? Facilidades. sim, Então, dificilmente as pessoas não aderiram, né? Talvez quem não tivesse um celular tenha demorado para entrar, mas quem tinha um celular rapidamente trocou por um smartphone. Então, exato. essas, né, crianças vieram, Já nasceram vieram com e eles, né? Já vieram. acompanharam essa questão, né? É, E, e aí, aqui nesse capítulo, porque ele vem, né, gente? Ele vem, os 4 capítulos anteriores, ele vem falando sobre. Ele traz. é, no primeiro, ele vai falar sobre a onda gigante, que é um marco em 2010, que ele vai falar como que galopou, né, o sofrimento de ansiedade, depressão. isso. Aí ele vem falar sobre o declínio da infância, baseada no brincar. Então ele traz um alerta sobre o quanto que nós deixamos de lado brincadeiras físicas, né, Corpo, corpo, olho no olho. para essas crianças ficarem em Isso. telas. Ele também é muito compreensivo na questão dos pais, porque ele entende que é uma alternativa para os pais deixar os filhos, porque os filhos estão. Cada dia que passa, as crianças estão nascendo mais espertas para o mundo, né? A Uhum. evolução do homem. Então, antes, uma criança ficava horas com um único brinquedo, e aí a gente vê, né, que como as crianças elas nascem com pais agitados, né, com pais hiperativos que têm um monte de coisa para fazer, logo nos primeiros anos de vida já estão na escola, sendo estimulados. Então essas crianças elas são assim, elas pegam as coisas muito rápidas, elas se cansam muito fácil das coisas, e a gente tem que ficar inventando coisa para brincar com essa criança, para cansar essa criança, porque tem pais que falam assim, preciso cansar esse menino aqui, porque ele não vai Não parar. sabe lidar com o tédio, não aprenderam também, né? E quando a gente entende que a tela é um momento em que essa criança vai ficar quieta, os pais Aham. acabam, erroneamente, Usando lógico, isso. usando isso para ter Sim. sossego, para poder cuidar da casa, para poder trabalhar, para poder, né? E acho que isso piora muito pensando no home office, né, Greta? Muito. Porque, assim, bom, as nossas atividades a gente faz bastante coisa em casa, então, né, ser professor é isso, ser metade você faz em casa, metade na faculdade, na escola, né? Então, a gente sabe o que que é home office. A gente Sim. sabe que é que você está tendo que fazer um trabalho e os filhos estarem lá, tal. Tem que fazer Então, ali, tem que dar um tempo para algumas coisas, organizar então, coisas com é eles. errado, é Sim. ruim para E é criança, mas compreensível. é É o que ele compreensível. traz, mas ele traz um olhar de compreensão, ele não anula tudo isso, né? Ele olha para isso também. O autor fala muito sobre É. esses espaços, mas ele E fala agora do ele fala de um cuidado disso, né? resgate, né? Isso, do resgate do brincar. E ele Isso. traz, assim, exemplos científicos do que, como que o cérebro trabalha quando você está brincando. Usou o exemplo do gira-gira, do parque, né, para as Sim, crianças. Então, nossa, assim, é muito rico de informação. Lembrando, gente, que é um livro que não é nacional, não é um autor isso. nacional. Então, esse 2010, né, essas estatísticas, elas vêm, né, são estadunidenses, né, então elas vêm Estados Unidos mesmo, né, não tô É, louca Estados não. Unidos. É, Não, assim, apesar do mundo estar bem globalizado e que serve muito bem para nós, a gente sabe que no Brasil as coisas são um pouquinho mais tarde, né? Então os marcos são um pouquinho mais tarde. Mas dá para associar livremente, né? dá, dá. A Perfeitamente. gente tá, é que na verdade ele, por mais que os estudos ele tenha feito desde lá, a gente percebe hoje que esses estudos fazem muita relação com o que acontece agora mesmo, É. aqui nas escolas e com tudo que a gente está vendo também. Escola, consultório, famílias, né? Então, ela vem de encontro, né? Então, não é uma coisa tão fora da nossa realidade aqui também.
sim. né? Na parte 3 ele vai falar a grande reconfiguração, a ascensão da infância baseada no celular. E essa Isso, reconfiguração, pelo que eu entendi até agora, se trata de como que a infância foi modificada isso, pelo uso do isso. celular. Eu já vem falando isso, mas aqui ele vai explicar os problemas, né? Então, nesse quinto capítulo, ele vem falar sobre esses prejuízos. Que E é o o capítulo primeiro, 7. ele fala sobre a chegada da infância baseada no celular, que é isso que a gente falou, Falou? né? Isso. Aí ele vem falar sobre as redes sociais e suas transformações, né? Que Sim. como que é o começo desse capítulo mesmo? Que a filha dele Não, ele fala, fala mesmo como que eram os perfis de antes, como é que é agora. Aí ele fala que a filha dele estava no. Eles papai, estavam me ensina. viajando, e aí ela fala, ela traz uma fala: Papai, você pode tirar o iPad de mim? Estou tentando tirar os olhos dele, mas não consigo. Então, aí que ele começa, aí que ele vai realmente percebendo o quanto essa questão da tela e dos vícios está presente. Se um adulto não consegue se dar conta disso, imagine uma criança e um adolescente, né? Que aí ele fala sobre essa questão do desenvolvimento neural, né? O cérebro está em desenvolvimento, e ela teve uma percepção muito bonitinha para 6 anos de idade, né? De chegar e falar, olha, eu não consigo, tira ele de mim. Eu É, achei muito bacana ele já começar o capítulo falando sobre isso, né? Porque a gente sim. percebe isso. Ontem, essa semana voltou às aulas, aí ontem uma aluninha estava falando para mim assim, que eu fui recapitular na escola sobre a rotina, estudo, tempo de tela, porque os pais falam, pelo amor de Deus, faz tudo de novo, porque nas férias se perdeu tudo. Aí vai a professora de saúde emocional, vamos lá, criançada, vamos olhar de novo tudo isso. E aí uma das meninas falou. Aí eu falei, vocês sabem aquele tempo de tela que eu expliquei, como é que é? Aí uma delas falou assim que ficou mais de 12 horas por dia nas férias, só no celular. Nossa. Eu tô falando de uma criança de 13 anos de idade. É muita coisa. É assustador. É assustador. É assustador mesmo, porque se a gente for pensar, né? Quanto tempo essa menina Meu dormiu? Deus, é o dia inteiro, É né? o dia inteiro. Passou o sono, é o dia inteiro no celular. É. É complicado. Nas férias é É complicado muito mesmo, né? triste. Muito E é um triste. diagnóstico muito triste. A hora que ela me falou aquilo, eu falei: vamos lá, né? Vamos recapitular tudo aquilo que a gente já vem conversando. A rotina. Ah, eu tentei, mas eu não consegui. Aí vem, eu não consigo ficar sem. Aí é o tédio. Eu vou fazer o quê? Né? Que tipo de atividade que eu vou fazer porque eu não tenho nada para fazer? Por isso que eu falo, os adultos É estão muito sobrecarregados com afazeres triste. domésticos Muito triste. e trabalho. E geralmente as férias do adulto não é a mesma das crianças, né? Nem sempre dá para conciliar. É. Então, o adulto ele fica muito perdido em como que ele vai acompanhar essa criança, o que que ele vai. Por isso que é muito comum as crianças ficarem na escola até nas férias. O meu filho tinha isso e agora Sim, minha curso de sobrinha também tem, férias, que são os cursos de brinquedotecas férias, que né? tinha também, né? Lembra de brinquedoteca que tinha nas férias? Sim. Né? E isso tem que Então, voltar, porque os pais não estão dando conta, né? E assim, e ao mesmo tempo, inserir para aquela criança atividades corporais, atividades físicas, atividades que vão ajudar na cognição, sabe? Ajudar no desempenho social, porque o celular, como diz o próprio livro, ele acaba tendo todos esses prejuízos com relação a tudo isso. E esse primeiro capítulo de hoje, né, nessa introdução desse capítulo, quando ele fala da filha dele, ele está falando sobre a gente ter esse cuidado, porque existem implicações muito grandes na cognição com relação ao celular na é, uma puberdade, né? coisa Na que eu achei, criança e adolescente. uma coisa que eu achei bem legal aqui, porque depois a gente vai entrar Em nos cada, prejuízos, né? em Mas cada assim, uma prejuízo. coisa que o começo ele vai falando várias coisas assim sobre as redes, né? Como elas foram Sim. pensadas. E ele fala da Netflix, ele fala e que é aquele documentário, né? Do Facebook. É do Uhum. Facebook? É.
Das redes, que né? é Dilemas de Redes, que é muito importante a gente assistir, e ele não é atual, quer dizer, ele Antigo. trata assuntos atuais, mas ele já tem um Já tempo, tem, faz tempo que né? E a existe. gente sabe que ele acho que foi feito antes da pandemia, então, Foi antes da pandemia. né? Imagina com a pandemia que a gente tinha que ficar em casa o dia inteiro. E aqui no livro ele fala assim que quando entenderam que as redes sociais tinham um impacto de prender as pessoas e vender serviços, né? Como está acontecendo, porque o que acontece? Você está lá na rede social, vem uma divulgação de roupa, de tênis, de curso, e é assim que as redes sociais ganham dinheiro. Então, você tem que clicar, você tem que comprar, e para eu conseguir que você faça isso, eu preciso te tornar dependente daquilo. Então, é uma competição, assim, entre as redes sociais, entre os streams, né? Que nem o caso da Netflix, que tem um comentário aqui, não sei se é diretor que é da Netflix, que ele fala que que eles estão competindo com o sono, por Uhum. uma vez que as pessoas relatam que quando eles começam uma série que eles gostam muito, eles ficam Eles madrugada ficam. dentro assistindo a série. Eu já me peguei fazendo isso, né? Eu já me peguei fazendo isso. E claro que num momento que eu não tinha que acordar às 5 horas da manhã, mas assim, eu já me vi em situação que eu olhei para o relógio e falei, gente, já assisti 4 capítulos. Já, né? Então, é uma coisa que prende mesmo, é Sim. interessante. Antes, gente, as novelas, você tinha que esperar sair no cinema, você tinha que. Aí do cinema demorava pra caramba para ir pra televisão. A gente lidava com a paciência, a gente era Nossa, treinado para ter a ter paciência. paciência. A gente era Hoje não, muito é treinado para ter rápido. paciência, porque e outra, o último capítulo, primeiro capítulo, o último capítulo da novela era um momento, assim, De familiar. espera. A gente se juntava, né? Eu lembro que tinha gente que estudava à noite, ou até mesmo quando a gente estava na faculdade, assim, que as pessoas falavam, eu não, era geralmente o último capítulo era na sexta-feira, né? Isso. Até hoje eu acho que é. E a gente, meu, parava a cidade, parava ninguém ia pra escola, ou na escola ligava, né, a Era o televisão da assunto. escola para assistir, era um momento. Gente, agora cada um Não tem assiste nada na disso. sua A hora tela, que quiser. ninguém assiste junto mais nada, E a né? hora que Aqui em quiser, casa né? a gente Fica ainda tem gravado. mania de filme, a gente ainda se junta quase que todo final A de gente semana para assiste assistir toda semana filmes, filme. É, né? aqui Mas também. assim, as séries, cada um assiste a sua. Eu mesma assisto minhas novelas depois da aula, porque assim, no outro dia ou a hora que eu chego da aula eu coloco lá para assistir, porque eu não tô aqui em casa. Então, porque as facilidades da conexão, só que olha os prejuízos, né? Olha que interessante. A fala sua foi perfeita, né? Facilidades da conexão. Qual É, conexão? Porque é a a gente se conexão desconectou. virtual, não Sim, fiz, não porque com a gente se pessoas. desconectou total das pessoas, É, dos vínculos, a achando que está conexão é com a conectado. internet. Com os Exatamente, muito perfeita a programas, sua com os fala. programas, porque não é uma conexão com pessoas. As pessoas Não, acham que total. estão conectadas entre si, mas não estão. Não estão. Gente, uma coisa que é importante é a questão do time das relações. Nós nunca estamos no mesmo time das outras pessoas. Temos uma facilidade com isso porque não temos a obrigação de responder a pessoa na hora, isso Sim. gera menos ansiedade em algumas pessoas, porque a gente, quando o telefone toca, e É principalmente na nossa imediato ali. geração que não tinha identificador de WhatsApp. chamada, demorou pra Nem caramba pra ter WhatsApp. identificador de chamada, a gente era obrigado a atender, porque se a gente não atendesse, a gente não ia saber quem era, o motivo, É, né? Então, nossa, e hoje não, hoje a gente sabe que a gente pode responder em um outro momento. Mas ao mesmo tempo, isso se torna tão superficial, é. né? Porque se uma pessoa tem que te contar um negócio ou tem que pedir uma ajuda, essa pessoa, ela nunca vai conseguir estar no teu time, a não ser que ela te ligue realmente. E a Sim. maioria das pessoas não atende Não ligação. atende, nem sabe falar no telefone.
né? A gente tem uma geração que não sabe falar no telefone. Não sabe, Exatamente. não sabe, não sabe atender e não sabe falar no telefone. Muito louco isso. Aí o capítulo vem falar sobre o custo de oportunidade da infância baseada no celular, né? Que daí Isso. vai trazer um pouco sobre como que o celular, na verdade, acaba gerando, né, esse problema para a infância. E aí vem para dar o gancho para falar sobre os Sobre o prejuízos, né? sono, isso. Começar os prejuízos. Então, são 4 prejuízos. A gente E o até começou a primeiro, falar aqui, é, né? É. e o primeiro, então, é sobre a privação social. Então, esse primeiro, quando ele fala dessa privação social, é quando o adolescente passa a usar tanto o telefone, fica tanto naquele mundo, que não tem mais a cara com os amigos, não existe mais uma rede, né, de pessoas ao vivo, ali de fato, ali para estar junto. E esse tempo do cara a cara diminuiu muito, né? De certa forma, acabou. Quase que não tem. E eles até falam que eles não sabem nem mais o que fazer. E quando você encontra as pessoas, os jovens juntos, estão cada um no seu celular. Olha que louco, né? Às A vezes eu falo assim, oportunidade que você tá ali de estar vocês junto, estão mas conversando pelo grupo? Às vezes eu falo, ei, vocês estão conversando pelo grupo? Porque até os adultos fazem isso. Eu falo, vocês estão conversando pelo grupo? Eles, não. É, porque tá todo mundo no celular, deve ser sim. a conversa, deve ser, peraí. E já aconteceu de eu falar assim, peraí que eu vou entrar no grupo e falar com vocês. Lá vocês respondem. Já que aqui você Ô, não tá Greta, mas eu vou te respondendo, falar uma você. coisa. Tem hora que eu tô aqui no meu quarto, o meu filho tá lá no quarto dele, e quando eu vejo, eu tô mandando mensagem pra ele pelo WhatsApp e ele pra Ai, mim. não. Ah, não, 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 não. Por quê? Porque às vezes eu tô aqui trabalhando, se eu levantar pra perguntar um negócio, chegar lá e voltar, eu já fui, e ainda mais que o meu déficit de atenção, Ah, eu faço tudo quanto é coisa, menos perguntar menos pra o que você ele o tem que. que fazer. No caminho eu encontro uma roupa que eu tenho que colocar para lavar, uma xícara que eu tenho que pôr na pia. Ai, olha. E aí acaba. Então, às vezes eu faço isso, mas é para rir. É para rir, É pra rir, sinceramente. pelo amor de Deus, né? Não, por favor. Outra coisa que ele fala aqui, né, da privação social, é que às vezes você tá num restaurante, numa coisa, e você vê a família. Os pais estão no celular e as crianças Sim. estão lá. Às vezes as crianças nem no celular não estão. Mas estão lá, né? Eu não sei se é ele que fala. É que eu escutei um vídeo da Niraj, né? Que ela chama? Acho que é isso. Hum, E ela estava falando sobre esse assunto. é. Coincidiu de eu escutar o vídeo dela falar sobre o problema das telas. E uma das coisas, eu não lembro se foi ela exatamente ou se eu vi em outro lugar, que uma das coisas é assim, ó, o adolescente, ele tem coragem de abrir o vídeo muitas vezes, fazer uma dublagem, fazer uma dancinha, mas ele não consegue falar com outra pessoa. É, não consegue. Não consegue. É bem isso mesmo, eles não sabem mais ter esse falar. E eu Tudo é escutei meme. isso logo depois da pandemia, quando as coisas começaram a voltar para o presencial, e a gente está falando dessa geração, ou seja, é uma geração que já nasceu dentro dos smartphones, é uma geração que não sabe, não aprendeu a estar no dia a dia, no olho. Aí veio uma pandemia, e aí depois começou, estou fazendo toda essa ordem cronológica para explicar. E aí, quando voltamos ao presencial, eu escutei de vários. Eu não sei conversar. Falavam exatamente isso pra mim. O que eu vou fazer? Eu vou falar o quê? Como que eu vou falar? Eu não sei conversar. Olha isso. Né? Déficit cognitivo, gente, tá chegando. Tá Exatamente. chegando. Então, aquela profecia de Exatamente. que os jovens de hoje são mais burros do que os pais, faz seu sentido. Infelizmente, é. Faz seu sentido, porque primeiro que a educação nossa era mais rigorosa, então a gente tinha que estudar mesmo. Sim. Tinha que ir E atrás a das gente coisas. teve toda uma conexão É, real, é. né, com as coisas, a E paciência, a gestão emocional, na prática da vida,
Sem Vai ter que falar que era falar, vai isso, ter que né? enfrentar, vai ter que Porque fazer isso hoje mesmo. todo mundo fala sobre gestão emocional, só que na prática ninguém tem. E a gente, apanhando, a gente fez a gestão emocional. Por isso Sim, que foi o adulto vivendo de isso, sem hoje, saber que era. né? Por isso que o adulto de meia idade de hoje fala: bullying era o que eu tinha na minha época. Hoje vocês não sabem o que que é bullying. E aquilo, lógico que afetou muitas Claro, pessoas, sim, porque não sim, era jeito de tratar ninguém. Mas mesmo assim a entendemos gente bem. aprendeu a resolver conflitos, a lidar com frustração, a não ter que ficar agradando todo mundo, né? Porque é um negócio que um medo de desagradar as pessoas, um medo de Sim, não ser querido, um medo de ser visto, né? Parece uns. Ai, não sei explicar, um medo de ser visto, assim, há 16 anos hoje, 20, 16 anos hoje, não posta igual a gente posta, igual a nossa geração é, posta, eles nem estão mais né? tanto. A nossa geração Mas eles posta estão ali muito dentro na olhando tudo. internet. Hã? Mas eles estão mergulhados olhando tudo. Só que eles veem tudo. Tudo, Exatamente. tudo, tudo, Eles não tudo. querem ser vistos, mas eles veem tudo. Eles veem tudo. Exatamente. Vem, absorve aquilo, né? Acredita que tem que ser daquele jeito, viaja fantasia, né? E por que que não posta, né? Coisas dele também? Porque tem tudo isso. É uma expectativa tão Ah, grande daquilo que porque eles veem que a realidade deles não é essa não, e porque todo mundo, também. porque é E assim, todo mundo vai Greta, ver. as pessoas podiam até falar que roupa feia, mas era uma pessoa, Agora é duas todo mundo. pessoas. Agora é Agora todo você mundo. tem 100 seguidor, é capaz do 100 seguidor falar, como isso é ridículo, É. porque eu E aí nunca só vi para as pessoas são muito detratores. A tava. Vanessa, ô Saudade. Vanessinha, tudo bem, meu bem? Também te Também te amo. amamos. Então, É, é difícil não exatamente. gerar uma ansiedade, né? Então, Exatamente. essa privação social é que enquanto você está ligado nas redes sociais, achando que você está Achando que você entendendo o tem que uma as outras, vida ali. está vivendo um mundo muito paralelo, porque o que está É, publicado ali nem sempre é o que é. E exato. ele mostra, assim, a forma de conexão entre meninos e meninas, que a internet, né? Aí ele vai falar também da privação do sono. Mas eu vou falar de uma forma geral. As meninas estão mais conectadas às redes sociais e os meninos mais conectados em jogos. Jogos Então, eles videogame. até É. conversam com outros jovens, estão Dentro dos jogos, dentro né? dos Ali, aplicativos dos de jogos, Discord, né? nas coisas que existem nessas conversas dentro dos jogos. Então, que também gera uma ansiedade, Muito. né? Então, talvez os meninos não tenham tantas questões com o corpo, mas tem, Tem né? também. Tem. Mas tem também. Tem também. Com a ilusão do perfeito, né? Mas mesmo assim, Sim. ainda tem. Eu Aí, achei sobre o. bacana. Você vai falar. Pode falar. Antes da gente falar do sono, eu só queria ler aquele depoimento na página Do Genzi, né? 147 que eu achei muito bacana. Então, o jovem ele fala o seguinte, gente, ele é universitário. Então ele fala assim: a geração Z é um grupo de pessoas incrivelmente isoladas. Nossas amizades são rasas, os relacionamentos românticos são supérfluos e ambos são mediados e governados em grande medida pelas redes sociais. É fácil perceber que quase não existe um senso de comunidade no campus. Muitas vezes chego mais cedo a uma aula e dou com 30 ou mais alunos sentados em completo silêncio, totalmente concentrados nos seus smartphones, com medo de falar e ser ouvido pelos outros. Isso leva a ainda mais isolamento e um enfraquecimento da identidade e da confiança. Olha isso. E é Sei porque exatamente eu mesmo tô isso. vivendo isso. Ele vive isso, ele até termina, sei porque eu mesmo estou vivendo isso. Então, a gente está falando dessa geração que realmente passa muito tempo nas redes, que sofrem de depressão, de ansiedade, de outros transtornos, e essa privação social completamente parte dessa história. Aí, vamos lá para Que é o a segundo privação do prejuízo, sono. o sono. Né? A privação do sono é porque os jovens eles estão viciados nas redes sociais.
na Sim, internet de forma geral, né? Eles estão lá o tempo inteiro querendo saber o que está acontecendo, rindo dos vídeos. E eles, quando eles vêm, eles já estão de madrugada, sim, já, né, já perderam a noite nos jogos. Eu acho que exato. nesse ponto é capaz dos meninos perderem mais sono que as Mais do meninas. que as meninas, eu também Aqui acho. tá falando que as meninas dormem menos que 7 horas, né? Ó, adolescentes que dormem menos de 7 horas. A maioria é menina. É mais Sim. menina do que meninos. Mas eu acho que não porque só fica ali nos jogos e tudo. Eu acho que é porque cria uma certa ansiedade diante de tudo aquilo que elas ficam olhando e aí ficam com dificuldade de sono também. Então tem tudo junto, né? Nas meninas. É tudo É. junto. É exatamente isso. Né? Assim, E o aquilo da que Netflix, né? é de ficar ali. E aqui ela até fala, né, com relação a essa questão da privação do sono, que a gente tem que entender que a melatonina, ela, para existir, para ter um sono adequado, é no escuro. E aí, se você fica ali embaixo do seu lençol, com a luz do celular, você É. jamais vai estar tendo um descanso favorável a você. Né? Então, ele traz exatamente esse contexto É, todo, né? E a gente sabe que para ter um desenvolvimento cerebral saudável, a gente tem que ter sono, a gente tem que ter o descanso, né? Então, assim, não é só, nem tem uma questão da vista cansada, mas do cérebro ativo o tempo todo. Então, tudo isso acaba sendo muito complicado Mas nessas que questões engraçado, todas. né? O cérebro tá ativo, mas não tá em desenvolvimento saudável, Não, né? Quer nenhum. dizer, você está estimulando o seu cérebro, que deveria ser uma coisa boa, porque os jogos, eles não são ruins na maior Sim, parte das sim. vezes. Ainda mais esses que você precisa tomar decisão, né? Precisa Aham. escolher, né? Como é o caso dos jogos né? Que resolvem problemas. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de que você fica ali, o tempo que isso te consome, te prejudica, Prejudica. né? É Então, saber eu acho que usar como mesmo, né? todos os perigos da vida, é moderação, É né? A saber usar. moderação é tudo. É saber usar, sem sombra de Aí, dúvida. sobre a atenção fragmentada, que seria o terceiro prejuízo que ele coloca aqui, nossa, isso é uma coisa. Quem dá aulas vai falar isso. Isso é uma coisa que pega muito na faculdade, pega muito na aprendizagem, porque a pessoa não tem paciência para ouvir, ela não, ela quer passar o dedo no professor assim, ela quer fazer assim, É, ó, não quero mais isso daí. exatamente. Eu Quer a acho que aquele resposta pronta e rápida. Não pronto e quer rápido. pensar. Exato. Mas, gente, sabe o que eu tenho falado para os meus alunos? Faculdade não é parque de diversão. Aqui é Uhum. o lugar que você vai ter que aguentar determinadas coisas. Ninguém, não sei quem que falou que faculdade é fácil, que faculdade é divertida. Tem que ler, tem que assistir vídeo de mais de 15 minutos, tem que escutar o É, professor falando por 1 hora e meia, porque é assim que é e acabou, sabe? Tem que, em algum momento, eles têm que entender isso. sim. E tudo procrastina, né? Tudo, Ai, tudo, tudo. você vai marcar um trabalho. Ai, não pode ser o ano que vem? Não pode ser. Para que fazer trabalho? Ai, É, sabe? Então, perde tanto tempo com coisa idiota e não pode fazer, não pode parar um tempo para fazer o trabalho. Por quê? Porque não é exato. prazeroso e eles estão mal acostumados com prazer, né? É. Aí tem E tudo aquilo, né? fica Dopamina, o prazer rápido do celular. Fica fragmentado porque quer Fica. dopamina E toda aí a hora. atenção você Então, não. se eu tô Exato. num perfil que não tá mais me trazendo prazer, eu vou para Passa outro. outro. Se eu vou passando, eles não Exato. conseguem. Nem Não tem paciência. música, gente. Não tem. É. As músicas da nossa geração, que tem muitos adolescentes que escutam hoje, Uhum. alguns, né? Não sei quem, Tem, os tem. meus ainda escutam. A gente tinha música que durava 7 minutos, Faroeste Caboclo. Acho que Aham. mais, né, de 7 minutos. Mas assim, meu, a gente decorava, a gente sabia a música de Sim, cabo a rabo, era a coisa mais gostosa ouvir. Agora sim. eles começam Não uma tem música, eles passam para paciência. outra. Né? Ah, pelo amor de Deus. Exatamente.
E é isso mesmo, porque o que ele traz aqui nessa atenção fragmentada, o que que é atenção, né? Que eu acho que é importante. Quando a gente escolhe se manter ali com foco Focar em naquilo que eu alguma coisa, preciso, né? né? Dar Então, assim, eu preferência tenho, para alguma coisa. eu preciso dar foco nessa tarefa, eu preciso dar foco nesse pensamento e entender onde ele vai me levar. Se a gente tem tudo muito rápido, a gente não aprende, né? A gente não aprende, não faz o nosso cérebro. Então, aprender que é para aquilo precisa ter um pouco mais de presença, de paciência, e isso também pode gerar um hábito saudável. Mas eles não querem nem tentar. Ele até coloca aqui que ele, no livro de Carr, que trata da internet De como cá. vivenciada através dos computadores, ele Sim, usa, né, o livro A Geração Superficial. isso. Porque é isso. Começou Ninguém lá em consegue aprofundar 1990, nada. 2000. Ninguém Ninguém consegue. consegue aprofundar nada, gente. Porque você não tem paciência para ler, né? Você não tem paciência para ouvir, não tem paciência para pesquisar. E aí a pessoa vai ficando no superficial. Sim, E aí que entra os riscos das inteligências das artificiais, inteligências porque a artificiais. primeira resposta que der já vai ser suficiente para. Nem vai buscar saber se isso é Não verdade. vai, imagina, não vai atrás da Não, não vai atrás de nada. informação. É uma preguiça para tudo, né? Então Exatamente. é superficial as conversas, são Fica tudo no superficiais. raso mesmo, né? Fica tudo no raso. É bem isso. Hoje eu estava atendendo uma jovem E acho tudo que ela está na faixa descartável, dos né? seus vinte e Tudo seis, vinte e descartável. sete anos e ela estava questionando um pouco sobre isso, porque ela sempre pensou diferente dos amigos, ela estava contando. E que ela está vendo os amigos aí com seus 29, 30 anos, que não querem nada com nada, que são essas conversas bem assim, supérfluas, rasas, e ela fala, eu não quero isso na minha vida. Aí ela se vê sozinha, se vê, né, de um jeito diferente, porque não é isso que ela quer para a vida dela. Ela tem os pais super presentes, é muito bacana essa garota, assim, né? E aí ela se vê, ela é o diferente, né? Porque a gente vê a maioria nesse raso, nesse vazio, né? E aí quando você sente e percebe algumas pessoas, não é isso que eu quero para mim, e o quanto existe dor, porque querem relacionamentos mais sérios, querem conversas mais sérias, querem ter pessoas pacientes na conversa. São raras as pessoas. Sabe Muito que eu raras tô hoje. vendo? Hoje, fazer uma faculdade é bem mais fácil do que era no passado, né? Por custos e tudo Uhum. mais. Então, lembra que a gente falava assim, nossa, o ensino médio é obrigação. A gente Sim. ia para a escola, assim, eu não estudava no ensino médio, eu só estudava para tirar nota. Uhum. E não dava nenhum tipo de valor, ainda mais que usava na escola pública, minha mãe nem precisava jogar na minha cara que tá pagando. E assim, e mesmo assim eu ainda aproveitei mais os estudos do que muita gente aproveita. Mas eu Sim. não vou negar que eu não fui uma aluna dedicada. Mas quando Uhum. eu entrei na faculdade, era tão difícil fazer faculdade, assim, o acesso O era tão mais acesso ao difícil, ensino da né? faculdade, né? Que era outro valor. A gente, nossa, eu perdi aulas, eu boicotei algumas coisas? Sim, claro, porque também eu era uma Faz jovem, né? parte. Mas eu aproveitei, assim, eu entendia o que aquilo significava, o quanto que aquilo era importante. E hoje a faculdade virou o terceiro, virou o ensino Virou médio. ensino médio. Porque as pessoas elas estão fazendo não porque escolheram um curso legal ou porque querem muito se formar naquilo, mas porque sem uma faculdade elas estão ferradas no mercado de trabalho, né? Porque elas olham para os requisitos lá e a primeira coisa que pede é uma formação. Então, virou uma obrigação fazer faculdade, e aí eles escolhem o que dá para pagar, e o que está perto, e o que não vai dar trabalho, e por isso que o IAD está crescendo tanto, Sim. né? Se bem que agora Tem parece algumas que não que podem mais, estão né? cortando, né? Estão cortando algumas. O MEC Isso. está trabalhando para isso, graças a Deus. E ainda bem que a psicologia não chegou nesse nível. Apesar de que na Unip a gente vê bastante coisa online da psicologia, mas mesmo assim ainda tem uma grade Muita coisa que vai. curricular extensa, porque o nosso CRP funciona. Tem umas coisas que não são boas, mas, Não, mas tem coisa que né, sim.
para abrir faculdade, eu que estou na faculdade, eu posso dizer, abrir faculdade não é fácil, não, de Uhum, psicologia. Não é sim. fácil. E então, você vai dar aula, eles estão todos no celular, não querem ouvir, querem que a aula só estão lá pela presença, só por eles só faziam as provas. Por quê? Por Não que que eles aprendem, estão né? nesse jeito? Primeiro, porque tipo, é obrigação, né? Escolhi o que deu De para fazer algo. escolher, não tô nem aí para isso. E segundo, que eles não conseguem entender a mudança que aquilo pode causar na vida deles. Então, vira superficial. Porque é o Tipo, raso, né? Não muito. sabe, não sentem o quanto isso é importante de fato. Né? Exatamente. Então, essas alternâncias de entrar e sair com muita facilidade de várias redes sociais, Sim. de conteúdos, né? Uma hora tá ouvindo sobre uma coisa, outra hora tá ouvindo sobre. Apesar de que o algoritmo ele te coloca numa caixa, mas mesmo Aquilo que assim, você, uma caixinha, uma né, numa bolha. Sim. caixinha. Isso daí vai tornando a atenção muito Ah, fragmentada e é isso. por isso que muita gente acredita que tem transtorno de déficit de atenção, né, Ele fala hiperatividade. até, né, o quanto aumentou tudo isso, né, nos vários estudos mostram o quanto aumentou tudo isso, mas se você fazer uma análise, os estudos mostram que os que aumentaram era por causa do uso do celular o tempo todo, É. Então, o que né? As notificações, né, tudo isso que ele traz a gente nesse vê capítulo que o também. TDAH, que a pessoa pode ter um TDAH e por isso ela não sabe lidar com essas coisas, mas que também pode desenvolver déficit de atenção e hiperatividade Quem por faz conta isso? disso, É, né? é. E aqui ele Ai, fala o que eu acho que graças também é a Deus que as importante, escolas param. Gente, quando que isso vai ir acabou para com a o celular, universidade? né? Aqui, quando ele fala também, que eu acho que é muito legal, que eu sempre falo dou essa orientação com relação às notificações, né, que te interrompe o tempo inteiro e tal. Para que a gente consiga realmente entender. Deixa tudo sem notificação, gente. A hora que você precisar Ah, usar, mas você usa o olha, negócio. Porque sinceramente, fica ali toda hora eu o negócio ali, acho. sabe? É, eu acho que eles não, as notificações não prendem eles, porque não dá nem tempo de ser notificado. A maioria, a É, eles maioria já dos abrem toda hora, jovens né? estão com o celular no mudo, não deixa os aplicativos rastrear, não deixa os aplicativos mandar notificações, porque eles não querem ficar limpando. E Aham. só que eles não precisam de notificação, não. Isso aí é mais para nossa geração. A nossa Puxa, geração pô, tem problema com notificação. Mas essa geração nem notificação não tem, porque nem tanto. eles não saem do celular e não atendem um É, eles nem telefone, pode conseguem se ver, matar né? de Porque fica ligar. tudo ali. É. E uma coisa que ele trouxe aqui que eu achei bacana, uma frase dele, que é mesmo quando os alunos não verificam o celular, sua mera presença prejudica a sua capacidade de pensar. No semestre passado, que teve toda essa coisa de Onde não que tá usar o isso celular na mesmo? sala, Fala. na página 154, eu achei que ele, nossa, no estudo, que teve todo um estudo, né, com adolescentes, uns deixaram a bolsa e o celular numa sala separada e outros com eles mesmo desligado. E aqueles que tiveram o celular na bolsa com eles desligados tiveram um índice mais baixo de aprendizagem. Então, Ah, assim, por causa da não ansiedade, né? é por causa da ansiedade, né? E eu tive alguns alunos que falaram isso para mim. Nossa, professora, sabe aquilo que você falou para mim, que só o fato de estar na bolsa gera ansiedade? E gera mesmo, toda hora eu ficava lembrando que ele estava ali. Que eu podia. Por isso que fala bastante sobre Tem que tirar não mesmo. deixar o celular É, na cabeceira, não né? deixar a vista, Não né? deixar a Assim, vista, na, não na sala deixar de com aula mesmo, né? notificação. Fechar a vista, tirar de lá, desligar e colocar em outro lugar, longe de você, né? E aí ele mostra aqui que o estudo foi feito isso. Achei muito legal quando ele fala aqui nessa página sobre o estudo mesmo, sabe? A De Alana realmente ter falou que dividido as é, coisas. a Alana, no vídeo dela, ela estava falando que eu posso até depois compartilhar nos stories para quem quiser ver, Uhum, mas a Alana ela falou que um dos problemas, na verdade, ela falou assim: a gente costuma ir para o restaurante só levar um celular para pagar a conta, porque o uhum. cartão, as coisas estão tudo no celular. E eu acho que isso também é uma questão, porque o nosso trabalho está no celular. Os Sim. nossos cartões estão no celular, a gente não faz mais nada nessa vida
sem o celular. Então, talvez o primitivo, né? Talvez a gente usar cartão físico, Eu ainda uso. né? Pagar em dinheiro. Não, eu uso cartão físico também. Faz pouco tempo que eu coloquei no meu celular, porque eu não carregava a minha carteira e às vezes eu queria comprar alguma coisa, não tinha o O Pix ali, não Pix. tinha dinheiro no Pix, queria usar um crédito. E aí não tava, né? Então eu acabei Uhum. colocando no celular. Mas é aquilo, gente. O problema não é ter essas coisas. É, O lógico que não, é problema é questão de você não como. saber a hora de O usar, como usa, né? né? O Eu, como assim, usar. eu a internet para mim, as redes sociais para mim já não é mais um problema. Eu cheguei num nível que isso não me interfere. Eu não Uhum. passo o dia. Eu também Tem dia não. que eu nem entro. Tem dia Tem que eu nem gente que vejo. manda mensagem para mim Lá eu no não vejo. Instagram e eu levo aqui, né? E eu levo dias para Sim, responder. Então, sim. por quê? Porque eu não tô mais Às atenta a vezes eu isso, não não, entro ali. e as É, pessoas que convivem comigo já entenderam. eu Às falo, gente, vezes me é um manda no vídeo, WhatsApp. uma Aqui coisa não. que para me distrair, e outra coisa, se abrir Sim, meu Instagram só tem crochê. A minha lupinha lá, quando você vai olhar, é só crochê, porque agora o meu é o interesse é que esse. está lendo. Uhum. Então, eu não tô mais conectada desse jeito. Então, Eu eu também saí não. com o meu celular inclusive, eu ando perdendo meu celular, Eu ando bem porque como desatenta eu não tô também, às toda hora vezes. conectada mesmo. Eu também Só que não. Eu assim, eu também trabalho mudei. no celular, eu respondo pessoas pelo WhatsApp. O WhatsApp ainda é uma coisa Sim, que o me pega WhatsApp bastante, sim. O só que WhatsApp eu sim. não tenho obrigações nenhuma. Mas é Sim, porque o os meus WhatsApp clientes sim. estão lá, meus Sim, pacientes, então sim, acaba sim. que É diferente. é É diferente diferente. das Mas redes, a de Alana fato. fala isso, fala que a gente acaba por conta de tudo isso que acontece realmente, né, por meio do celular, acaba que isso facilita Sim. as escolas, né, os aplicativos, que nem meu filho mesmo, eles não podem mais mexer no celular durante a aula. Então, para ver as tarefas, o professor passa as tarefas na lousa, né, na lousa digital, informa, só que Uhum. eles só vão pegar o aplicativo depois da aula, Depois. entendeu? Isso. Mas ó, o fato de ter que ir para um aplicativo para fazer a tarefa Já é um também movimento diferente. né? Então, ai, gente, É saber usar. lidar com É isso aqui saber não vai ser usar. É fácil, não. saber usar. É saber usar. É, O quarto prejuízo é o vício, né? E aí ele trabalha bastante essa questão do quanto a gente já vê, e a gente já falou aqui em outras lives, que existem hoje clínicas de dependência química internando pessoas viciadas em tela, porque é uma né? dependência química, Porque né? é uma Dopamina. dependência química também, que é a dopamina. Então ele também traz isso aqui, né? Então, e aí e é bem bacana quando ele traz alguns exemplos assim de como que é feito, de como que acontece realmente essa questão do vício. Então você às vezes está ali, precisa fazer uma pesquisa de alguma coisa. Aí você começa a fazer uma pesquisa, mas aí você se cansa, aí você já vai para o Instagram. Aí você publica uma coisa no Instagram. Aí não teve nenhuma curtida. Aí você busca em outro lugar uma outra curtida que você tem. É. E aí você Uma vai, coisa que ele vai. deixa bem claro e que daí é Nossa, teoria cognitivo pura, é que a gente precisa a gente só se vicia porque tem e recompensa. tem recompensa. E essa É, ele fala recompensa é disso aqui, química, né? Ela exato. tem uma função biológica, fisiológica. Sim, Então, quando você você tem. busca essa recompensa, né? A gente só se vicia na internet porque é prazeroso. Porque quem não gosta não vicia. Quem não gosta. Porque você fala assim, todo mundo tá viciado no celular? Não, tem gente que não se Tem vicia no gente que celular não, porque não gosta desse nem ambiente, liga pra não isso. faz questão nenhuma desse É, ambiente, então não vai se viciar. Tem que é, gostar do negócio, gente. É liberado dopamina e é tão rápida as coisas. E, gente, os memes e os jogos são ideais para os vícios. é. Porque o meme, ele te dá uma. Gente, eu sei, porque quando eu me pego assistindo vídeo de gatinho, Tem uns que são é muito igual assistir bonitinhos, a vídeo gente de adora, comida, e cara. vai, dá Vídeo risada, de e dá comida é um risada. negócio assim.
Eu nem aparece mais pra mim, porque você tá vendo lá a pessoa fazer um bolo. Gente, você fica lá vendo a pessoa fazer um bolo, porque é um absurdo isso. Mas a gente fica, porque é um negócio assim que chega a dar água na boca. Aham. E você sabe o que que é um bolo de brigadeiro? Você sabe o que que é um leite condensado? Então não Ai, tem como ai. ativar áreas do cérebro. E ele até usa aqui um ciclo, É. né, do Do hábito, gatilho, do do hábito e gatilho, do vício, gatilho. É. porque todo vício é um hábito, né? Só que é um hábito que Sim. você não tem controle fisiológico. Porque tem hábitos que a gente tem, né, que não gera essa euforia, não gera essas coisas que nem escovar o dente, né? Gera um prazer sim, porque é refrescante, a gente fica com aquela sensação de limpeza e tal, mas não é um negócio que vai fazer você escovar o dente 10 vezes por dia. Ou melhor, toda hora, porque 10 vezes por dia a gente ainda tem, ainda pode ser que escove. Aí esse ciclo É, ele também deixa claro é, aqui. ele deixa bem claro, Muito né, que bem, é muito bem. gatilho, que pode ser interno ou externo, e aí Sim. pode ser uma fome ou uma sensação, né, tipo um cheiro, uma imagem. A ação em si, ou seja, ficar na internet, rodando Isso. a internet ou assistindo o vídeo por horas, assistindo a série por horas. Porque quando você age dessa forma, você tem uma recompensa que é variável, né? Pode ser realmente ganhar alguma coisa, um prêmio, ou fisiológica mesmo, do próprio prazer. É. E aí tem a questão aqui que ele fala do investimento, né? Que esse investimento, é que eu não entendi muito bem essa parte do investimento, porque o ciclo que eu tô acostumado não tem, Não tem é, essa coisa. não tem, mas eu entendo que é a questão do tempo que você se dedica àquilo, né? Do próprio custo, Uhum. mas eu não lembro muito bem dessa parte, não, que ele fala aqui do investimento. Vou até Não, olhar que ela rapidinho. fala, ele fala sobre isso, né? Nessa altura feito esse investimento, ou seja, você investiu tanto tempo ali, né? A É gente isso mesmo. coloca como esse passo de investimento. E aí ele vai falando assim, que quais são os gatilhos, né? O gatilho para a próxima rodada. O que que vem depois do que eu investi? Ah, alguém curtiu aquilo que eu publiquei? Alguém fez uma coisa? Até você buscar algo que te dê essa recompensa, né? Você vai Tem uma atrás coisa desse investimento disso. aqui, é que a gente tem muita coisa gratuita também, né? Sim. E o que que acontece? Quando você precisa, mas também tem gente que vai ficar devendo, mas vai fazer isso. Mas ele orienta também a gente é, usar de recursos que prendam, né? Que impeçam. Então, por exemplo, quando a rede social te avisa que você já ficou não sei quanto tempo, Uhum. que você pode usar duas, três vezes gratuito, mas depois você tem que pagar, isso é para você pagar. Isso é para Mas você pagar. se você não paga e Ele você fala até, o sai, usuário foi fisgado. é, é Ele que coloca tem esse gente que vai termo, ser né? fisgado pelo custo, mas É, muitas pessoas vão até o custo. Quando tem um custo, sim. sai, não usa mais, Aham. né? Aqui ele fala, né? O funcionário do Facebook faz a apresentação, aquela apresentação que você tinha falado, né? O poder das identidades. Por que que o adolescente, jovem e adulto escolhem o Instagram? O objetivo foi declarado: apoiar a estratégia de produtos de todo o Facebook a engajar usuários para ter mais jovens, né? Então, ele fala exatamente que é para apoiar o vício, é para apoiar essa dependência, né? Isso o próprio representante fala, né? Então, assim, É. é delicado, gente. Aqui ele também E fala dos livros que a gente já leu. Esse capítulo também fala da Nação Dopamina que a gente leu, é, né? nossa, esse livro é um conjunto de É um outros livros, conjunto de né? tudo que a gente já fez, né? É um conjunto. E uma Sim. coisa que do investimento é que para você usufruir, né, das coisas, principalmente os jogos, você precisa comprar. Você precisa comprar os acessórios, você precisa comprar partes do jogo. Então, que é isso, né? Que Sim, você joga um tanto, depois, se você quiser jogar mais, você tem que pagar. E a questão de conseguir ter os emblemas, né? Ter os selos, as coisas que você vai colocar na sua casa, porque agora tem muito esse negócio do multiverso, que tem sim. gente que tem.
uma casa Uma no vida inteira multiverso, tem lá. uma vida lá. Uma vida Então, inteira lá. tem a casa, compra Tem toda uma quadros, vida compra mesmo, toda forma de móveis, viver lá é assim. É. né? Então, Uma frase que eu achei muito importante aqui na página 163, antes dos benefícios das redes sociais, que eu achei assim muito muito importante da gente deixar registrada, né? Quando demos os smartphones a crianças e adolescentes no início da década de 2010, também demos às empresas a capacidade de aplicar nelas esquemas de reforço de razão variável o dia todo, treinando-os como se fossem ratos de laboratório, nos anos mais sensíveis da reconfiguração cerebral. Olha os danos que a gente causou nas nossas crianças e adolescentes. Não, claríssimo, né? claríssimo, Claríssimo. Achei muito forte essa claríssimo. frase. Nossa, é, Para é- sentir essa frase é muito forte. nossa, Triste demais. caraca, né? O Skinner deu uns prejuízos pra gente. Caraca, meu, muito, muito louco, Entender assim. isso, né? Sim. Você fala, nós estamos adestrando mesmo, né? É um Estamos sendo adestramento dos adestrados pelas jovens. redes sociais. É um adestramento dos jovens. Exatamente isso. Louco isso, Aí né? vem falar sobre os benefícios, né, das redes sociais. Pode Sim. ver que é bem menos do que os prejuízos. Na realidade, o que ele fala de benefício é só uma questão de realmente existe possibilidades de conexões, de Como por você exemplo conhecer na pessoas novas. pandemia, né? É, na pandemia, só isso, mas De da plausível, gente de poder fato. ver, porque eu falo assim, eu tenho uma tia e primas que estão lá em Manaus. Antes Aham. das redes Sim, a sociais, eu não gente acaba não sabia, vendo. para saber o que estava É, acontecendo. Na verdade, eu vi os filhos das minhas primas crescerem graças às redes sociais. isso é bom, Entendeu? Então exatamente. tem suas vantagens. Você Sim, reencontra pessoas, a própria a gente, né, exato. A Greta? gente Meu Deus mesmo. do céu! Há quantos anos a Olha, gente não se vê pessoalmente? Há muito há tempo. muito tempo, nem sei dizer Muito quanto. tempo. É, eu acho que foi da época da faculdade só. Nossa, e a gente está aqui há 3 anos ou mais Juntas, é. juntas, né, se conectando. Então tem coisas Tem saudáveis, tem coisas coisas boas. boas, né? A gente eu sei que o ser humano tem uma tendência aí do 8 para 80 para conseguir encontrar o seu equilíbrio, mas eu não lembro se é aqui que ele fala ou se foi a Alana que falou no vídeo dela sobre que tem gente que vai lá, deleta tudo. Aham. Fecha as redes sociais, deleta os Faz um perfis, detox. faz um detox. Só que quando volta, gente, volta Também. pior, Aí porque não adianta, tem que saber é, como voltar. é um mundo. É É, um mundo. Assim, tudo bem que vícios. Ô, Tamares, tudo bem que é um vício, que todo vício, né? Tem gente que não vai saber usar. Então, sim. eu entendo que terão pessoas que não vão poder ter redes sociais, que não vão poder ter um telefone disponível, porque ela não vai dar conta. É igual ter álcool em casa, é igual Sim. compulsão alimentar, né? Se você é um alcoolista e tá todo mundo bebendo na tua frente, você tem álcool disponível na sua É. casa, você não vai. Então, eu entendo que tem pessoas que têm realmente que Se você deletar tudo, percebe que você é uma pessoa dessas, é mas melhor sair de o tudo, né? ideal no mundo É de hoje, ter que é equilíbrio. digital, é você conseguir entrar num celular e ter ponderação. É É você o usar para equilíbrio. aquilo que importa, né? É você saber aproveitar os momentos de lazer também. Porque eu vi um meme esses dias, né? A pessoa tá cansada e ela vai se Ela cansar fica mais no ainda ali. celular. Então não faz É. sentido nenhum, né? Não, não Então, faz. precisa encontrar um ponto de equilíbrio e não excluir tudo, a não ser que seja uma indicação médica. E É é isso, o isso, né, tema hoje foi amiga? isso, amiga. Próximo capítulo é porque as redes sociais prejudicam mais as meninas que os meninos. Eu já dei uma analisada um Ele já fala pouquinho, um vai pouco falar um aqui, né? pouco, aí ele vai falar um pouco da questão dos transtornos alimentares, né, por causa da Eu aparência, até já anorexia, li um pouco depressão, desse algumas capítulo coisas aqui. assim. É, Na verdade, eu folheei, dei uma olhada sim. bisbilhotada.
Mas É. não li, não, O direito, não. próximo a gente fala mais sobre isso. E é É. muito triste mesmo, né? Porque eu vejo até crianças fazendo aquelas coisas de competição de maquiagem e de limpeza de pele, de coisas da aparência, crianças de 10, 11 anos. Ontem uma criança perguntou para mim: "Ah, mas eu poderia usar?" Falei: "Não, na verdade, a sua idade não deveria nem ter." Falei para ela assim: "Mas já que você tem, Sim. né? 11, 12 anos, eu não tinha nem que ter uma rede social, né?" E Não. aí seguimos, amiga, seguimos. É. Ai, mas para finalizar, eu queria falar uma coisa sobre a escrita, né? Que eu até postei, falei que eu tô tentando convencer meus alunos disso, Ah, é, você falou. porque eu procuro pedir as atividades por escrito, à mão, Sim. né? Eles terem que escrever, tirar foto para depois mandar, porque é tudo digital também na faculdade, né? E, e às vezes, ai, professora, mas eu queria fazer no meu bloco de notas, mas eu queria usar o Word. Gente, o poder Aula da de caligrafia de escrita, novo. Aula de caligrafia de novo, poder. inclusive, né? Hã? Aula de caligrafia de novo, inclusive. Não, pelo amor de Deus. Pelo É amor de Deus. péssimo. Ontem eu falei isso para meus alunos. Falei, gente, eu não tô para caligrafia de novo. Ah, nossa, que nem Demais. no curso de medicina o pessoal tem muito tablet, usa muito, né? E às vezes eu falo, gente, traz um caderno, vamos escrever um pouco, Escreve. né? Vamos fazer É. o trabalho escrito, porque. E eu tenho tentado fazer isso, a maioria das vezes eu não deixo entregar mesmo, porque também Uhum. eles copiam, né? Tipo, Sim, Ctrl C, Ctrl V, né? Então, pelo menos escrever faz com que eles tenham que ler, pensem, processar aquilo né? e até mudar Processa a alguma letra, coisa. pelo menos. É. Ah, mas a escrita, ela Então, é fantástica, né? A é gente sabe importante, viu, disso. gente? A escrita é fundamental. Então, vamos praticar um pouco. É isso aí. Até a próxima, Um amiga. beijo e um queijo. Até semana que vem. Feliz Beijo. aniversário, amiga. Aproveita seu dia. Obrigada. Tô aproveitando. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado vocês que ficaram aqui conosco. Fui.